Fala pessoal, seja bem-vindo aí ao canal. Você que está me assistindo agora pela primeira vez, você talvez não conheça ainda o meu canal, mas eu trato aqui sobre direito previdenciário. E hoje eu vou estar falando sobre a mais nova instrução normativa do INSS, a instrução normativa 188, no que tange a qualidade de segurado para quem contribui para o INSS, com a idade mínima, tá ok? Para aquele segurado que é segurado especial, vou estar falando sobre isso. E a principal mudança dessa instrução, que é sobre o salário maternidade, que agora você, mesmo já tendo ganhado o neném, pode fazer uma contribuição dentro daquele mês e receber o salário maternidade, tá ok? Fique comigo aí até o final para você saber o que eu estou falando. Vou compartilhar a tela, vai ter muita coisa boa aqui no canal. Vamos lá, pessoal, voltando aqui para mim. Exatamente sobre as contribuições. A instrução normativa do INSS, a Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, a Constituição Federal, ela fala sobre a idade mínima para estar contribuindo para o INSS, tá? A Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, ela fala que é 16 anos, tá? E a Constituição já fala em 14. E agora a instrução normativa ela traz uma informação que é muito importante. Vamos compartilhar a tela para você ficar sabendo do que eu estou falando aqui. Vamos lá. Você está me vendo aí, né? Instrução normativa 188. Ela é de 8 de julho de 2025. E ela fala sobre o que, doutor? Sobre o que? E eu vou estar lendo ela aí junto com você. Tá ok? Vamos lá, vamos seguir. Na instrução normativa você vai observar o seguinte, que ela vem alterar a instrução normativa 128. Essa instrução normativa 128 de 2022 é a principal instrução normativa, tá ok? Ela vem com base em todos os pedidos de benefício, tudo é ela que, entre aspas, é a Bíblia do segurado. E aqui, ó, a gente vai ver logo no artigo, aqui a gente vai falar das alterações, né, confere poderes e tal. Instrução normativa 128, publicada em 29 de março de 2022, passa a vigorar as seguintes alterações. Ela vem alterar essa instrução normativa. E em cumprimento à ação civil pública, transitada em julgado, será computado para fins de tempo de contribuição no regime da Previdência Social o período de atividade exercido do segurado obrigatório, independente da idade do trabalhador, mesmo que tenha sido inferior à legalmente permitida na época da atividade. Porque o trabalhador rural, ele começa a trabalhar muito cedo. E aí o INSS ele tem, né, uma dificuldade muito grande de reconhecer esse tempo que é pequeno demais. Quando a pessoa é muito nova, 12 anos de idade, 10 anos de idade, e agora a instrução normativa vem falando que é possível sim reconhecer esse tempo, mesmo sem contribuição, sendo comprovado ali por outros meios de prova que a pessoa trabalhou efetivamente. Tá ok? Prova documental, prova de relação de emprego. E aqui foram diversas alterações, pessoal. Se eu fosse ficar falando aqui sobre cada uma dessas alterações, ia levar aí um vídeo de mais ou menos 1 hora ou mais. Mas aí a gente vai falar aqui sobre o enquadramento, tá vendo? Altera o artigo 110, para efeito de enquadramento como segurado especial, considera-se produtor rural, proprietário, condômino, usufrutuário, posseiro, possuidor, assentado,
parceiro, meieiro, comodatário, arrendatário, rural, remanescentes das comunidades quilombolas, sequeiro, extrativista, vegetal ou foreiro, que reside em área de imóvel rural ou aglomerado urbano ou rural próximo, e desenvolve atividade agrícola, pastorio ou hortifrutigranjeiro, individualmente ou em regime de economia familiar. Normalmente é em regime de economia familiar, que toda aquela família ela trabalha em prol daqueles valores para a manutenção da própria família. Então, não é só uma pessoa, não é só o pai que é produtor rural, ele é o filho, é a esposa. E aqui, pessoal, o principal que eu quero falar para vocês, é esse artigo aqui, 195, que fala sobre salário e maternidade, tá? E mais objetivamente, aqui no artigo 200, parágrafo 4º, esse aqui é o principal, pessoal. Eu quero que você printa aí isso. Artigo 200, parágrafo 4º, a isenção de carência ao salário maternidade deverá ser aplicada aos novos requerimentos a partir de 5 de abril de 2024, que foi a data do julgamento da ADI 2110, que declarou inconstitucional o artigo 25, parágrafo, inciso 3º da Lei 8.213 de 91. Por quê? Porque existia uma discrepância muito grande entre o segurado empregado, que a partir do momento que assinava a carteira, já era segurado empregado e teria direito ao salário maternidade, independente do período que trabalhou, independente do estado da gravidez. Se a pessoa tivesse com 9 meses para ganhar já a criança e assinar essa carteira, a pessoa já tinha direito o salário maternidade assim que ganhasse a criança. E o contribuinte individual, aquele que trabalha por conta própria e aquele facultativo, não tinha esse mesmo direito. E aí, visando essa proteção, através dessa ação direta de inconstitucionalidade, o STF entendeu que essa carência era inconstitucional, isentando a carência por salário maternidade. Então, a partir de 5 de abril de 2024, já é possível, de 2024, então está falando de 2025, 2024, já é possível receber esse benefício. E agora também tem um outro porém, que às vezes a pessoa tá para ganhar, ou então ganhou o neném. A pessoa ganhou no mês de julho agora, ela ganhou a criança. Ela vai efetuar o pagamento da contribuição no mês seguinte, porque essa é a ordem dos fatores. Primeiro você trabalha e depois você recolhe o recolhimento para o INSS. Depois tu vai lá, paga o INSS. Primeiro você trabalha, recebe seu dinheiro e até o dia 15 do mês seguinte você paga aquela competência que é do mês anterior. Mas não tem nada errado nisso, porque a competência é de julho e o vencimento é em agosto. Primeiro você trabalha, depois você paga. E aí, o que aconteceu? As mulheres ganhavam neném em julho e pagavam dentro do mês de agosto, que é referente a julho. E aí acabava acontecendo o seguinte, os requerimentos era após o fato gerador. O pagamento era após o fato gerador. E aqui a instrução normativa esclarece isso aqui de uma forma extraordinária, falando que também os requerimentos pendentes de análise até a data, independente da data do fato gerador. Então, pessoal, assim, é uma informação muito importante que traz um impacto social muito grande e é por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo para você, tá ok? E vou voltar aqui para mim, a tela, para você. O que acontece, pessoal? A gente trabalha, eu pelo menos, que trabalho dentro do direito previdenciário,
E a dinâmica ela muda muito rápido. Muito rápido. Essa instrução normativa foi agora de julho, mas a gente já sabia que sairia uma instrução normativa para regulamentar esses pontos. A gente não sabia quando. E assim, muito benefício, muito pedido de benefício foi indeferido. Então, assim, se você teve um benefício indeferido, você não sabe explicar o motivo, a INSS não deixa claro, o que você vai fazer? Entre em contato comigo, que eu vou estar te ajudando, te orientando qual é a forma mais objetiva de você conseguir o seu benefício, tá? A gente tem estratégias que são específicas, tanto para BPC LOAS, salário maternidade, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo, pensão por morte. Veja que é necessário ter alguém que seja especialista nessa área. Se você, eu tenho receio, não gosto de trabalhar com advogado. O problema é que às vezes o advogado ou o procurador, porque não precisa ser advogado para saber as regras do jogo, tá? Eu gosto de deixar isso claro. Ele acaba colocando os pés pelas mãos. Às vezes o cara atua muito no consumidor e vai lá e pega um processo previdenciário. O processo previdenciário é um ramo do direito que a pessoa tem que entender qualidade de segurado, tempo de contribuição, carência. Então, assim, cada benefício tem uma carência distinta. Então, assim, você tem que saber isso para poder atuar dentro do previdenciário. Às vezes o cara vai, te orienta, não paga, ou então paga. Às vezes até o código de contribuição, ele interfere. Então, se você tem algum problema com o INSS, entre em contato comigo, que eu vou estar te ajudando. Valeu? Se inscreve aí no canal, comenta e a gente está junto. Até a próxima. Um abraço, pessoal.